começa a suprimir muita coisa negativa dela. Ela começa a suprimir tudo que ela não gostava, tudo que ela rejeitava nela. E aí, conforme vai crescendo esse monte de coisa que ela suprime, essas coisas suprimidas, essas memórias suprimidas, não vão para o caminho natural das memórias, para serem processadas e integradas a ela. Ela ia integrar aquelas memórias, ela não integrou. Agora, sobre o senso de si que apareceu no Divertidamente 2. Eu achei aquilo lindo, incrível. E o senso de si, pra mim, a forma, olha só. Então, quem não assistiu, se quiser até pausar e ver depois, vai. Mas assim, é muito legal, não acho que vai estragar a sua experiência do cinema. A Alegria, ela tava. Tem esse lugar para onde estão indo, é um lugar mais profundo, para onde vão as memórias da Harley. E essas memórias vão criar uma ideia de quem ela é. Então ela vai criar o senso de si dela a partir das experiências que ela tem. E aí ela passa a criar o que ela é. Então, eu sou uma boa amiga, eu sou justa, eu sou verdadeira. Eu vou criando esse senso de quem eu sou. Muito bonito isso, muito lindo. E aí, mais a grande questão é que a Alegria tá fazendo uma edição. Ela tá editando quem que a Harley é. Então a Harley... E esse que é um ponto interessante de pensar, porque assim, aquelas emoções não são emoções separadas. Ela não é a alegria, não é a tristeza, não é a raiva. É a Harley. Aquilo é a Harley. A Harley é aquilo ali. Aqueles são elementos da Harley. Então, eu vou mudar a frase. A Harley, na figura da alegria, está editando e excluindo acontecimentos de si própria durante o dia antes de dormir. Ela está excluindo aqueles elementos. Ela está excluindo tudo aquilo que é negativo. Tudo que tiver meio ruim, a Harley exclui. E aí a Harley está deixando só as memórias daquilo que está preenchido por alegria. Então a Harley está fazendo isso. As emoções que são preenchidas por tristeza, a Harley manda para um lixão. Fica lá num lugar todo escondido. E olha que interessante, as memórias, todas as memórias que nós temos, elas são tão bem marcadas conforme o senso do emocional relacionado à memória. O emocional é como se fosse um marca-texto das memórias. Então eu tenho uma memória e a emoção que anda com a minha memória, ela faz aquela memória ficar mais firme ou não comigo. Então você tem aquela memória ali grifando as informações. O que acontece é que a alegria, a Harley, começa a esconder as memórias negativas. Então ela começa a criar um senso de si que é distorcido. Ela tem um senso dela própria que é distorcido. Ela começa a suprimir muita coisa. Ela começa a suprimir muito descontentamento. Ela começa a suprimir muito incômodo. Ela começa a suprimir muita coisa negativa dela. Ela começa a suprimir muita coisa negativa dela. Ela começa a suprimir tudo que ela não gostava, tudo que ela rejeitava nela. E aí, conforme vai crescendo esse monte de coisa que ela suprime, essas coisas suprimidas, essas memórias suprimidas, não vão para o caminho natural das memórias, para serem processadas e integradas a ela. Ela ia integrar aquelas memórias, ela não integrou, ela dissociou. Ela entrou num processo, depende aí da linha teórica que vocês seguem, mas a Harley estava num processo de deflexão daquilo que era negativo, ela fazia deflexões do que era negativo, esquiva experiencial do que era negativo, ela fugia do que era ruim para ela, ela fugia do que era desconfortável. Na verdade, ela faz isso no primeiro filme também, como todos nós fazemos, né? A gente não quer sentir e a gente se esquiva da experiência negativa, daquela experiência ruim. Eu finjo que não aconteceu. É meio que uma dissociaçãozinha que ela estava fazendo ali. Ela estava fugindo daquelas experiências ruins e ela jogava tudo lá no lixão. Conforme foi crescendo aquele lixão, o que passou a aparecer? Passou a aparecer ansiedade, passou a aparecer inveja, passou a aparecer essas novas sensações.
Então eu entendo que ali dá para interpretar desse jeito. Eu quero interpretar assim, não sei se os roteiristas pensaram desse jeito, mas o fato da Harley estar suprimindo aquela quantidade de coisa fez a ansiedade chegar como dona de tudo. A supressão que ela estava fazendo, que a própria alegria estava fazendo, fez a ansiedade aparecer e dominar tudo. Então foi esse processo de desconexão de si própria que ela foi fazendo, do senso de identidade dela. Ela estava se desintegrando ali. Ela não estava assimilando todas as partes que ela tinha. Ela não estava tendo maturidade para lidar com a própria imperfeição. Ela não estava tendo maturidade de lidar com a própria inveja. Ela não estava tendo maturidade de lidar com a própria tristeza. Ela não estava tendo maturidade de lidar com tudo isso. E aí, ela foi suprimindo aquilo lá no lixão. E lá no lixão, as coisas não são esquecidas. Elas não são esquecidas porque elas não são assimiladas. Então elas não são memórias que passam. Elas são memórias que ficam. Aquilo ali para mim eram memórias traumáticas. A Harley não tinha memória traumática, porque ela defletia e esquivava experiencialmente disso. Ela se dissociava, então ela não fazia memórias traumáticas. Se a alegria estava cortando tudo, ela nunca fazia memórias traumáticas de nada. Tudo que fosse ruim ela não sentia. Na verdade, não é que ela não fazia memórias traumáticas. O trauma era esse processo dela não saber lidar e excluir. Então era meio que uma dissociação, é isso que eu entendi, né? Se a Ruby Amar estiver vendo, ela puder dar opinião, a Mauriane também vai saber, né? Então ela tem esse processo de sentir algo que eu não sei lidar, sinto algo que eu não sei lidar, sinto algo que eu não consigo processar, eu faço o quê? Eu finjo que não aconteceu. Eu tampo, eu suprimo, não conscientemente, mas inconscientemente eu não quero enxergar. Aí eu tampo. Isso é uma característica comum em memórias traumáticas. Então você tem pessoas que não lembram de fatos da infância, porque são fatos difíceis, doloridos, e aí você tem que suprimir. Aí você suprime. Era isso que estava lá naquele lixão. Era isso que estava dentro daquele negócio. Era isso que estava escondido lá atrás. Aí estava escondido, chega a ansiedade, domina tudo e manda as outras emoções embora. Então eles suprimem todas as outras emoções. E aí você tem aquelas memórias que ficam travadas lá. E a única forma de resgatar o senso de quem eu sou, o senso de si, foi integrando essas memórias que a própria alegria tinha suprimido. Então ela tem uma reflexão, ela passa por uma reflexão profunda, tem todo um processo, ela entra num medo insuportável, ela se vê acabando ali com a vida dela naquele momento simbólico ali no jogo de hóquei, e aí ela precisa integrar. E aí ela vai trazer, aí vem todas as emoções. Aí vem todas as emoções, tem todas as memórias. Vem todas as memórias, todas as emoções, tudo aquilo que ela estava suprimindo se integra a ela. Aí ela se integra. Aí entra em contato, ela entra em contato com o desconforto dela. Ela entra em contato com o que ela é. Ela entra em contato com ela mesma. Eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho tudo isso. Ela se integrou ali, foi lindo aquilo. E aí, a partir disso, ela cria um senso de si novo, que não é fixo, que não é uma maquiagem, que não é um fingimento. Até aquele momento, ela estava vivendo um falso self. Ela estava vivendo um eu ideal. Ela estava vivendo esse self idealizado, né? Depende da escola que cada um tem. Esse self idealizado, esse eu ideal, esse ponto assim, ela estava vivendo aquilo, aquele lindo, aquele cristalzinho lindo de senso de si era falso. Era o falso self dela, era o eu idealizado dela, e aí quando ela recebeu todas as memórias dela que estavam lá no lixão que ela trouxe, ela realmente se integrou. E ela ficou mais ela. E ela amadureceu. Aí ela realmente amadureceu. Antes ela era uma criança presa no mundo de adulto. Aí ela conseguiu mudar aquilo ali, simbolicamente. E aí ela entendeu que ela é várias coisas. Eu sou várias coisas. Eu sou várias coisas e eu não estou suprimindo exatamente isso.